Olá, eu sou o Dr. Michel Castilho, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica e no tratamento com balão intragástrico. E hoje eu estou aqui para falar um assunto um pouquinho diferente com vocês. A gente vem falando muito de uma vida cheia de restrições, de retirar as coisas, de fazer dieta para controle do peso, mas acho que a gente tem que olhar a vida e os tratamentos de outra forma. E que tal a gente reconquistar a liberdade em comer? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para isso eu trouxe aqui a nutricionista Adriana Passos. A Adriana, ela é coordenadora da equipe de nutrição da Clínica Vitale, da nossa clínica. Está com a gente há muitos anos, desde sempre, né, Adri? E ela é colaboradora também do Núcleo de Estudos em Obesidade da Universidade de São Paulo. Adri, seja bem-vinda. Vamos sugar bastante você e aprender muito com você hoje. Sempre aprendo. Hoje vai ser mais um dia aí e distribuir isso com o pessoal que está assistindo a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Michel, pelo convite, né? E é sempre bom a gente poder dividir, né, o que a gente faz e compartilhar as ideias, né? Desconstruir alguns mitos, né? Acho que quando a gente fala de alimentação em geral, emagrecimento, existem muitos mitos que a gente precisa desconstruir e colocar as coisas nos seus devidos lugares, nas suas caixinhas, como eu falo lá para os pacientes. Obrigada. Seja bem-vinda. E vamos lá, para a gente começar, Adri. Me fala uma coisa, por que algumas dietas funcionam, outras não? O que acontece com as dietas, o que acontece com as pessoas quando têm a ideia de fazer dieta? O que acontece? Então, em geral, as dietas elas acabam não funcionando porque elas sempre trazem algum aspecto restritivo, né? Então, quando a gente fala, eu vou fazer dieta, eu estou de dieta, eu já entendo, né? Eu já sei que aquele paciente ele está se restringindo de alguma coisa. Ou ele está evitando consumir algum alimento, ou é algum nutriente específico, ou ele diminui quantidade, né, restringe a quantidade de alimento, o horário, né, faz muitas horas em jejum, por exemplo. Então, ele está sempre se sentindo restrito. É óbvio que em algumas situações, né, o paciente tem alguma doença, e assim, a gente vai trabalhar alguma restrição. Mas, no caso, pensando num indivíduo saudável, que busca o emagrecimento, atingir um peso mais adequado, a restrição sempre tem esse aspecto da dieta. E o ruim é que essas dietas elas não conseguem ser sustentáveis. Então, o indivíduo começa, aquilo tira o que é habitual, né? Não é do hábito dele fazer essa restrição. Ele tenta manter aquilo por algum tempo, mas chega um momento que ele não sustenta mais. E aí ele volta a fazer o que ele fazia antes e perde o resultado que ele conquistou temporariamente. Então, a gente sempre fala que dietas restritivas, elas trazem resultados que não são duradouros. É o tal do efeito sanfona. Isso, que se a gente for pensar, o efeito sanfona, ele é muito ruim. Seria melhor o paciente se manter num leve sobrepeso do que ganhar peso, emagrecer, ganhar peso, emagrecer. Eu falo muito que é disso, porque eu gosto muito da conceito de taxa metabólica basal, né? Nesses processos de dieta restritiva que acaba perdendo massa muscular. Verdade. É o problema da gente ficar fazendo processos de dieta e reganho de peso. A gente acaba quebrando, arrebentando o metabolismo a longo prazo. Né? Isso. Tem até imagens que são muito comuns, a gente encontra aí na rede, na internet, né? Que mostra o antes, o depois e o depois do depois. Então, você começa a fazer uma restrição, uma dieta restritiva, aí geralmente você perde ali a gordura, né, um pouco do seu tecido adiposo, mas perde massa muscular. E aí quando você tem o reganho, você não vai ganhar aquela massa muscular, você só ganha mais o tecido adiposo. Então você ficou pior do que você estava antes de começar. Então, e aí quando você vai fazer outra tentativa de emagrecimento, claro, é que a gente escuta, né? Você também escuta muito isso. Os pacientes têm mais dificuldade. Essa é a realidade que a gente vê, né? Acho que muita gente está assistindo a gente vai se identificar com isso, né? A gente vê uma história de vida com essa briga, né? Com essa rotina de ganho, perda e esforço, e cada vez mais esforço para perder um pouco de peso. Né? É uma vida de restrição, né? Uma tentativa, como se uma nova dieta fosse resolver. Não, essa agora vai dar certo, porque é que eu fiz, eu não tive resultado. E aí eu restringi um alimento da primeira vez, agora eu vou fazer horários diferentes. E restrição em cima de restrição. E além disso, o fato da gente não ter um resultado duradouro, não conseguir mudar hábito, metabolicamente o paciente não ficar bem, a gente tem essas dietas restritivas, elas são gatilhos para os transtornos alimentares, né? Aí você entra, gostei do que você falou lá no comecinho dessa frase que você falou, que é a gente
Sempre tem uma dieta que vai prometer mais, né? Agora não, agora vai. É a eterna busca, gostei muito desse termo que o pessoal tem usado recente, que é a bala de prata, né? Sempre querendo buscar aquela ação milagrosa, né? Agora não, esse tratamento ele é milagroso, né? Mas as pessoas não entendem da questão multifatorial da obesidade, né? Enquanto não entender isso, a gente vai ficar patinando. E aí, aproveitando esse gancho do que eu falei, dá para emagrecer só com dieta? Olha, se a gente pensar o que é emagrecer, né? Então, vamos pensar no sentido desse termo, emagrecimento. É eu reduzir o meu tecido adiposo, né? Sem o prejuízo do meu tecido magro, da minha massa muscular, do meu tecido ósseo. Eu posso fazer uma dieta e conseguir esse resultado? Posso, né? Mas ela tem que ser monitorada, bem orientada, sem muitas restrições, né? Às vezes funciona para aquele paciente que está numa síndrome metabólica, você precisa tirar ele de um estado de urgência da necessidade de emagrecer, por exemplo. Então a gente vai fazer monitorando esse paciente, olhando qual é o consumo mínimo de calorias que ele precisa ter no dia, se ele faz exercício, quanto mais ele tem que consumir. Então existe todo um acompanhamento, né, para ser seguro. E aí, às vezes, você faz por um período curto, para tirar aquele paciente daquela inércia, ele não consegue perder peso, ele se sente mais motivado, tem uma redução de peso, ele consegue aumentar o gasto calórico com exercício físico um pouco mais intenso ou mais moderado, e aí você começa a reeducação alimentar. Vou aproveitar um gancho para falar. Depois, turma, assinar o nosso canal, dá um clique aí no like. E eu tenho um vídeo falando um pouquinho sobre perda de peso e emagrecimento, a diferença dos dois. Dá uma curtida, dá uma moral pra gente no canal, por favor. Só de curtir aí já perde algumas calorias, né? E quem não curte, quem não segue o canal, vai ganhar peso. É maldição. Dri, aproveitando o teu gancho, dieta e reeducação alimentar é a mesma coisa? Não? São conceitos? Dá para falar que é a mesma coisa? Passei um pouquinho nisso pra gente, por favor. Tá. Se a gente for levar ao pé da letra, pegar lá o livro, né, lá do primeiro ano de nutrição, o termo dieta, ele significa o que as pessoas costumam consumir. Quando a gente fala assim, a dieta do brasileiro, a dieta do americano, né, o que essas pessoas culturalmente têm o hábito em consumir. Mas a gente traz esse termo dieta para o nosso dia a dia. E hoje, quando se fala essa palavra dieta, a gente sempre vai pensar que a pessoa mudou. Ela mudou o hábito por alguma razão. Ou ela tem uma doença, ela precisa mudar o hábito alimentar, ou ela precisa emagrecer e ela está se restringindo, né? Então, hoje, quando a gente ouve esse termo dieta, em geral, estamos querendo dizer isso, né? Da necessidade de emagrecimento. A reeducação alimentar, ela é mais ampla. Quando a gente está fazendo a reeducação alimentar com o paciente, a gente tenta olhar para esse indivíduo de uma maneira muito mais ampla. Então, a gente vai levar em consideração cultura. É claro que é diferente eu atender... Eu tenho um paciente que tem hábitos, por exemplo, orientais, né? Atender um japonês, ou atender um árabe, atender um italiano. É muito diferente. Como é diferente em relação à idade, se você pega pacientes mais idosos, eles têm outros hábitos diferentes de um jovem. Então, a gente tem que levar muito em consideração cultura, idade, hábitos de vida, horários de trabalho, né? Se eu tenho um paciente que trabalha no período noturno, é diferente de quem trabalha no horário comercial. Às vezes, a própria atividade de trabalho interfere no que a pessoa, da maneira como ela come. A gente tem pacientes que, durante o trabalho, não podem fazer refeições porque trabalham com contaminantes, enfim, né? Então, a gente tem que ter essa anamnese, né, que a gente fala, levantar essa história bem detalhada e definir junto com o paciente como a gente vai conduzir isso, pontos onde ele pode melhorar, onde ele quer melhorar. Então, a reeducação alimentar, ela é mais ampla. Ela vai levar todos esses pontos em consideração, né? E às vezes eu posso ciclar os dois, do ponto de vista prático. Você está fazendo um processo de educação alimentar, mas dependendo da necessidade de alguma doença que está tratando junto, você aplicar algumas dietas em algum momento para ajudar nesse manejo. Sim, então, por exemplo, se a gente pensar num emagrecimento, né? Então, o indivíduo ele tem uma necessidade de reduzir o tecido adiposo, né? Às vezes já tem comorbidades. E aí, claro, a gente vai tentando convencê-lo, né, e colocando para esse paciente que alguns hábitos ele vai ter que mudar, né? Então, é muito comum, às vezes, os pacientes
fazerem 2 refeições no dia, né? E aí ele não consegue perder peso, ele tem níveis ali de triglicéridos muito alto por conta disso, e aí você vai explicando, olha, talvez, né, vamos fracionar mais, que você vai ter um resultado melhor, e ele adquire um hábito mais saudável. E às vezes sim, a gente tem que fazer alguma restrição por alguma coisa que não está fazendo bem para aquele indivíduo, né? As pessoas têm que entender que quando a gente está falando de tratamento de obesidade, se a gente não cercar todos os fatores envolvidos, isso envolve a tão falada mudança no estilo de vida, né? E toda mudança ela é traumática, né? Toda mudança ela gera... Nascer é traumático, né? Mudar de casa é traumático, mas muitas vezes a gente faz mudanças porque são necessárias, né? Uhum. E nesse processo de organizar essas mudanças, ele é trabalhoso, mas depois, falando em tratamento de obesidade, depois que sedimentam-se as coisas a serem colocadas lá, as coisas tomam forma e os resultados começam a aparecer, né? Então fazer o caminho certo, né, é importantíssimo para a gente colher bons resultados. Volto a falar, num outro podcast comentei sobre isso, que se a gente não cercar a maior parte das arestas envolvidas com a obesidade, a gente está fadado a fracasso no tratamento. Exato. Mas tem o caminho para seguir isso, né? Não existe nenhum profissional que sozinho detém o conhecimento também da obesidade. A gente precisa de outras áreas de conhecimento juntos para a gente conseguir isso, né? E por que as pessoas demoram muito para tomar a decisão de procurar um nutricionista ou de procurar um tratamento específico ou um tratamento que seja, né, adequado para a questão do peso? O que acontece? Então, acho que é isso que você falou. Quando o paciente começa a perceber que ele vai precisar mudar hábito, então muitos ali se congelam, né? Vamos dizer assim. Ele fica naquele estado de contemplação, pensando se ele deve fazer, se ele não deve, colocando prós e contras na cabeça dele. Se ele vai ter força de novo. Mas e aí quantos pacientes não chegam pra gente, vem numa primeira consulta e somem, aí depois de às vezes 1 ano ele volta, eu não estava tão preparado, então você vê que o paciente tem um momento dele, né? Então às vezes ele está naquele estágio ainda de contemplação e ele não está pronto para a mudança. E aí, às vezes a gente tem que ajudar o paciente a entender essa mudança, né? Como você estava falando. Eu procuro colocar para eles o seguinte: pensa que você está incomodado com alguma coisa, você não está feliz do jeito que você está. E colocar no papel mesmo. O que você ganha ficando assim e o que você perde. Se você ganhar, se tiver mais pontos positivos, ficar do jeito que você está, ok, né? Não é o momento. Mas, em geral, quando a gente fala em saúde, emagrecimento, os pontos negativos são inúmeros, né? E aí ele começa a ver uma coisa muito assim, palpável, física mesmo, né? Coloca no papel, anota e fala, não, engenheiro é muito legal fazer isso, porque aí eles colocam pontos, né? 5 pontos para cada ponto a favor ou ponto negativo. Não, realmente, eu tenho mais pontos a favor da mudança. Então, você começa a instigar a mudança nesse indivíduo. E a mudança, às vezes, envolve a família, envolve mudar de trabalho, envolve mudanças extras. Quando a gente começa a falar, a gente fala, parece tão simples, né? Nossa, emagrecer parece que é uma coisa fácil, e não é. Principalmente se você tem excesso de peso importante. Às vezes envolve outras questões, né? Financeiras, enfim, familiares, e que começam a entrar no jogo ali. Eu lembro, eu fiz já alguns acompanhamentos, né? Você já me acompanhou há um tempo já. E eu lembro muito quando a primeira vez que eu tive briga com o peso e você fez o meu acompanhamento. A gente, graças a Deus, teve muito sucesso. Mas eu lembro muito da forma como você trabalhou. E eu gosto muito de passar isso para os pacientes, que não é uma consulta com nutricionista, não é uma avaliação, é um acompanhamento, né? E a parte comportamental que vocês trabalham junto disso, entender a dinâmica da pessoa, e aí eu vou exemplificar o que aconteceu comigo, porque era uma época que eu tinha acabado de terminar minha formação, estava numa vida insana de trabalho, né? Ia no mesmo dia para 3, 4 hospitais, passava visita e cirurgia, uma vida muito maluca. E no meio daquele turbilhão voltei a fazer atividade física porque eu estava brigando com o peso, né? E aí às vezes a gente passa a primeira consulta, às vezes não dá para você ter a leitura de toda a dinâmica do paciente, né? Então você passa uma orientação e a pessoa às vezes chega frustrada, como eu cheguei na primeira vez, eu não consegui cumprir aquilo.
mas é importante a devolutiva do paciente falar, não consegui cumprir aquilo por conta disso, por causa dessa dinâmica. E aí você na segunda consulta foi muito legal porque você adequou uma série de coisas à minha rotina, e aí eu consegui cumprir, e dali para frente a gente teve um resultado super legal, porque você adequou algumas coisas à minha realidade, à minha rotina. Né? É lógico que a gente tem que ceder, vai ter que adequar algumas coisas para a realidade do emagrecimento, mas foi muito bacana o trabalho que você fez ali de entender, até de alocar alguns alimentos ali, que a gente você usou algumas táticas de alimentos ali por conta do local que eu estava, que não dava para comer às vezes, alguma coisa específica, mas dava para substituir por outra. Né? E você fez esse trabalho que foi muito bacana de individualizar esse tratamento. E o que acontece é que assim, a gente tem que realmente, né, se colocar no lugar do paciente, né, ensinar estratégias, dar alternativas. Tem coisas que o paciente mesmo entende que ele não tem como negociar. Né? Como a gente falou, alguns hábitos precisam mudar. Mas, em geral, o acompanhamento é isso. A gente está ali para dar as ferramentas, né, e o paciente aprender a utilizá-las. E aí vai chegar um momento que ele vai andar com as próprias pernas. Ele não vai precisar do nutricionista para sempre. Né? É só esse momento mesmo de reestruturar. Às vezes, isso é muito comum. Quando, às vezes, a primeira consulta, a gente às vezes não consegue colocar muita orientação nessa questão de refeição. A gente tem que dar uns passinhos para trás, ir lá no supermercado. Né? Então, falar, olha, mas quantas vezes você vai ao supermercado na semana? Né? Porque existe uma dificuldade, por exemplo, de ter alimentos in natura ali, né? Salada, mas estraga, quem mora sozinho? Então, a logística, né? A logística, não tem... Então, a gente ajuda nessa organização também, né? Existem muitas histórias, né? Paciente que não consegue, o obeso extremo, ele não quer se deslocar. Então, Adriana, eu não vou ao supermercado. Hoje, né, os deliveries, vamos selecionar aqui uns deliveries saudáveis, enfim. Então, o nutricionista tem essa função de sempre achar uma estratégia, dar as ferramentas. Produtos no mercado, né? A gente tem alternativas do local. Assim, ensinar, ler rótulo, né? Então, isso é fundamental. Muito bacana. Tem trabalho para fazer, né? Rodrigo, e vamos entrar um pouquinho nessa área de cirurgia bariátrica, né? Então a gente estava falando de restrição, do problema da restrição, né? E até o tema daqui da gente vai falar de recuperar a liberdade em comer, né? A gente falou de reeducação alimentar, alguns aspectos diferentes do que fazer dieta, como aplicar. Mas quando a gente fala em bariátrica, né, um medo que as pessoas têm é muito assim, fazendo bariátrica eu vou comer menos, e as pessoas chegam com medo disso, né? Da restrição pós a cirurgia bariátrica. Eu explico muito sobre isso em consulta, porque eu gosto de falar, as pessoas acham que a cirurgia impõe alguma coisa, né? Que passa um cadarço na boca ali e vai amarrar a pessoa para comer, né? E eu tento explicar ali a questão que não, que a cirurgia não vai impor, ela vai ajudar no processo de educação alimentar, com os seus diversos fatores envolvidos. Mas conta um pouquinho pra gente, a cirurgia restringe, como é que é o papel da nutrição aí? A cirurgia restringe na alimentação, o que acontece? Então, eu acho que esse é um dos grandes mitos, né, que envolvem a cirurgia bariátrica. Talvez um dos mitos que até faz com que o paciente fique pensando muito se deve fazer a bariátrica ou não, desistir de fazer por conta disso, porque tem essa ideia de que a cirurgia bariátrica vai fazer ele não comer. Né? Eu comer muito pouco o resto da vida, e se comer um pouquinho mais passa mal, a ideia dos entalos, né? O que acontece? Quando a gente trabalha, né, com bariátrica assim, há tanto tempo, e a gente viu a evolução da cirurgia bariátrica aí nesses mais de 20 anos aí, né? A gente vê que o paciente, ele conquista, né, ele reconquista a liberdade de comer. É óbvio que ele passou por uma cirurgia, né, ali no trato digestório, e ele vai ter um pós-operatório alguns cuidados, que todo mundo sabe que é uma dieta restrita, dieta líquida, o pastoso, que hoje a gente também sabe que ela é muito breve, ela não é mais aqueles 30 dias de água, chá e gelatina, né, que eu cheguei a orientar isso quando eu comecei a trabalhar com bariátrica. E então, óbvio, passou por um processo cirúrgico importante, é uma cirurgia que a gente sabe que é uma cirurgia grande, e vai ter alguns cuidados. Passou esse período, aí a gente vai fazer a reeducação alimentar. E aí é só inclusão dos alimentos. A gente vai olhar o que o paciente... A gente vai incluindo, né? Então, os alimentos novamente, porque ele tem que criar um novo hábito. Aí começa a mudança de estilo de vida. Ele tem que aprender a comer devagar, né? Pausadamente,
qual é o tamanho da porção dele, ele precisa aprender. Então, isso é o processo de reeducação. E aí ele chega no momento de comer de tudo. Então, nas consultas, um paciente hoje com 90 dias de cirurgia, ele tem todos os grupos alimentares, tudo. Né? A partir dali a gente vai individualizar muito e vai chegar o momento, olha, vamos comer uma sobremesa, vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer. Isso faz parte da vida. E tem a questão social também. E todo mundo não tem por que não comer, né? Então, se você pensar que se o paciente era diabético, hipertenso, lá, né, no início do tratamento, ele foi e essas doenças resolveram, né, melhoraram. E aí ele vai ter aquilo de novo na vida dele. Óbvio que a gente vai sempre trabalhar frequência, quantidade. Mas antes ele se culpava. Né? Ele comia e se culpava. E pagava o preço bem depressa, né? Porque exatamente. era ação direta, né? O cara já está com o peso lá em cima, super inflamado e com alimentos de alto índice calórico ali, para um cara diabético. Exato, reflexo é imediato. Né? Então, acho que isso é muito importante que a gente fale mesmo, né, para as pessoas que é um mito, né, da cirurgia. Existem 2 momentos da cirurgia bariátrica. O pós-operatório recente ali, que a gente fala em 14 dias, que são os cuidados por conta da cirurgia, mas depois o outro momento que é a reeducação. Reeducação alimentar e atividade física. Né? Perfeito. Rodrigo, você não vai me culpar, porque você já entregou aí que você passou por diversas fases da cirurgia, que você já falou que chegou a prescrever dieta líquida por 30 dias, então eu queria, de curiosidade mesmo aqui. Eu também passei por essas fases aí, né? E a gente passou pela fase do uso do anel. Né? Você pegou bastante. Então eu queria saber qual que é a tua percepção assim, de mudança em qualidade de vida no trabalho de vocês, do ponto de vista de quando a gente usava anel e agora já um bom tanto de anos que a gente não usa mais o anel e que a gente vem agora uma toada de retirada desses anéis de pacientes operados há muitos anos. Nossa, a gente, né, passou por isso e hoje os pacientes, eles dificilmente têm, né, vômitos, entalos, você orienta a quantidade, como comer, né, e eles vão muito bem. Isso era mais difícil, né? Quando a qualidade alimentar mudou, né? Muito. Ainda chega muita gente no consultório, deve chegar para você também com a mesma dúvida. Falou assim, eu fiquei sabendo que vomitava bastante. Ainda tem gente que pergunta, diminuiu bastante. Sim. Mas ainda tem gente que era muito associada à questão de vômitos com a presença do anel, né? Por isso, um dos motivos é a qualidade de se alimentar, né? A pessoa tinha essa história, era muito conhecido cirurgia bariátrica, a pessoa vomita muito, né? E hoje quem é já da nova geração, né, de pacientes e que já operados e que propagam, fala, tem vômito. Você falou que isso de inclusive vômito. O anel é uma das causas, pode ser um dos fatores, não a causa, é um dos fatores do paciente ter o reganho. Porque como ele vomita... Alimentação paradoxal, né? Ele tenta burlar ou comer coisas que passam, e aí são alimentos hipercalóricos. O pastoso, né? E o líquido é mais carboidrato e gordura do que coisas com fibra, né? Geralmente, assim, quando eu escuto, eu tenho pacientes que tiveram um reganho importante, eu sempre vou perguntar, você vê lá o tempo de cirurgia, ele tem anel. Né? Essa é uma pergunta chave. Quando a pessoa chega com um reganho de peso, a primeira pergunta, quanto tempo você é operado? Né? E aí, pelo tempo, eu já sei se a probabilidade é grande de ter anel ou não. E aí a pergunta seguinte que eu faço é, como é que tu tem ingesta de carne? Não como carne. Você tem anel, né? A pergunta é essa, eu falo, antes de qualquer coisa, né? Retomar todo o processo de avaliação multi, mas vamos trabalhar para a retirada desse anel, porque senão a gente não consegue retomar o que precisa ser retomado. A base da pirâmide alimentar, né, Adri? Você pode falar um pouquinho disso quando... Aliás, fala disso, depois a gente entra, né, na questão do anel, como é que é a base da pirâmide alimentar, vamos aproveitar esse Então, isso é uma coisa que muda, né? Se a gente for comparar o paciente, quem não tem cirurgia bariátrica e o paciente que é submetido à cirurgia bariátrica, ele tem lá a pirâmide dele, né? E na base da pirâmide a gente tem... A base da pirâmide é aquilo que ele tem que ter mais no dia, né? Maior quantidade. Então, a suplementação e exercício físico, ou seja, são coisas inegociáveis, né, Michel? Fazer exercício físico. E se fosse, é para todo mundo, né? É que a suplementação vai entrar como um cuidado, um preventivo, né, nesse paciente. Depois, a proteína. Então, os alimentos fontes de proteína, eles são indispensáveis. Ele precisa estar presente em toda a refeição. E a gente vai também auxiliando o paciente a fazer essa distribuição, né, desses alimentos ao longo do dia. Depois, os vegetais, leguminosas. O carboidrato, ele tem também que aparecer no dia do paciente, só que em menor quantidade.
né? Assim como vai aparecer gorduras, açúcares. Então, a gente não deixa nada de fora, a gente só muda a proporção. Rodrigo, e como é complicado esse negócio de ingesta proteica, né? Falando do paciente, no geral, né? Do paciente até não operado, mas se é difícil no paciente não operado, né? De hábitos mesmo do dia a dia. As pessoas, no geral, consomem muito pouca proteína, né? E quantas refeições a gente não tem sem entrada de nada de proteína, né? Porque o carboidrato é muito disponível, é muito fácil, né? Às vezes você não precisa de refrigeração. Tem a questão do prazer, da resposta compensatória, né? Resposta compensatória. Então, você tem aquela sensação do prazer, mas você tem uma saciedade muito precoce ali. Então, quando ele vê que ele ingere uma refeição pequena, que também é prazerosa, né? E ele fica saciado mais tempo, e aquilo mantém os níveis dele de B12, de ferro, né? Satisfatórios, então ele vai aprendendo a colocar mais a proteína e hoje tem mais estratégias mesmo, né? Se você for pensar na suplementação, tem pacientes que conseguem colocar a proteína em todas as refeições do alimento mesmo. Caso não consiga, a gente vai sempre ter a alternativa da suplementação proteica, um whey protein, alguma coisa assim. Hoje existem inúmeras possibilidades, marcas, formas desse whey, né? Então, facilitou muito. Vou pegar esse gancho e aproveitar que tem, com certeza, dúvida de muita gente. O cara fez bariátrica, acho que cabe nas duas situações, com bariátrica ou não, mas começou a fazer atividade física. Ele precisa tomar o whey protein? Boa pergunta. O pessoal não... Vamos pensar no indivíduo sem bariátrica. Ele estava sedentário e começou a fazer exercício físico, né? Isso. 90% dos frequentadores, porque a gente sabe que nem todo mundo que frequenta a academia faz exercício, né? Mas assim, 90% dos frequentadores de academia não precisam tomar nada, se tivessem uma alimentação equilibrada, né? Agora, claro, você pega alguém que realmente vai para a academia para se exercitar, tem uma frequência e um volume de treino, né, como a gente fala, importante, às vezes essa pessoa, sim, ela vai precisar e a gente vai encaixar aquilo num momento mais adequado, né? Pensando no paciente de cirurgia bariátrica, ele começa a fazer o exercício, né? Às vezes até antes de fazer o exercício, qual que é a nossa preocupação? É esse aporte proteico que ele precisa ter esse aporte proteico ao longo do dia. A gente vai tentar também, sempre com o alimento. Existem alguns pacientes que conseguem, outros não. Quando esse paciente não consegue, aí a gente vai suplementar, né? É isso aí que eu queria deixar para o pessoal, que é legal, que o pessoal acha que é necessidade, que é importante mesmo, vamos pôr assim, isolar o pessoal que vai para atividade física, né? É suplementação, né? Se você não está conseguindo, para otimizar, facilitar o teu processo alimentar. Às vezes você não dá conta ou não tem o horário que você consegue ingerir uma proteína, né? Vamos supor, às vezes num pós-atividade física ou pré, às vezes você não tem a disponibilidade de comer lá um tanto de carne, né? Ou qualquer outro alimento que lhe forneça proteína. Aí entra a facilidade de você ter um industrializado ali que entra a proteína. Né? E aí tem que saber selecionar também, facilidade né? Buscar... de gestão também, por conta da apresentação. Mas é engraçado porque já tem essa ideia associada, né? Vou começar exercício, eu preciso suplementar. Tem que ir na loja de suplemento e comprar o suplemento. E no paciente de bariátrica, hoje o que a gente faz, os primeiros dias que tem uma dieta mais restritiva, a gente suplementa, né, tanto a proteína quanto vitaminas e minerais. Quando ele começa a comer, com 15 dias, quando ele vai para o prato, alimentos separadinhos ali, o arroz, o caldo do feijão, a gente tira essa suplementação proteica, porque como ela dá muita saciedade, ele não vai conseguir comer. E é o momento da gente perceber o quanto ele consegue. Ele perceber, mas né, não é a gente, né? Ele precisa sentir essa saciedade com a comida, saber o quanto ele consegue comer, porque a gente orienta uma quantidade ali. Tem pacientes que consomem um pouquinho mais, outros menos. Então, ele precisa perceber isso. E aí, depois, quando ele se habituou, eu estou montando meu prato assim, a gente pede, eventualmente, para pesar o prato, não como uma rotina, mas eventualmente. E aí depois a gente coloca a suplementação proteica, porque ele já sabe o quanto ele consegue comer sem o suplemento. Porque se você coloca tudo junto, ele vai falar, mas e aí? Eu sei que ele parece que ele dá até prioridade para o suplemento e a comida fica de lado, né?
E a comida tem outros fatores, né? Outros nutrientes junto, outras vitaminas. A questão do prazer associado volta para a vida, né? Você ficar mecânico ali só colocando lubrificante, né? Com suplemento, né? É. E a gente bateu aí junto aí nesse miolo em cirurgia bariátrica, né? E nos outros podcasts a gente comentou sobre a questão do preparo multidisciplinar para ir para a cirurgia, né? Reforçando não essa questão de legislação, mas a questão de entender o processo da doença, né? Que como eu volto a reforçar, nenhum profissional sozinho detém o conhecimento do tratamento da obesidade. Eu preciso de outras áreas de atuação junto, outras áreas de conhecimento. E como eu falei, dentre as principais, a parte de nutrição, atividade física, a parte endocrinológica e a parte psicológica, a nutrição fundamental nesse processo, né? Então a gente vai ter também o processo de preparo para ir para a cirurgia, né? A fase que a gente passa antes da cirurgia de avaliação, com o intuito de antever problemas, evitar problemas no pós ou problemas que possam ser enfrentados durante a cirurgia, né? Ou seja, levar o paciente no melhor momento para a cirurgia. Como é que é feito esse preparo do ponto de vista nutricional para o paciente? Como é que é feito esse acompanhamento antes da cirurgia? O que vocês fazem de orientação? Qual que é esse papel? Então, quando o paciente chega, né, geralmente quando ele chega lá para mim, ele já passou pelo cirurgião, então ele tem já bem claro na cabeça dele o processo cirúrgico, né? Então, geralmente, vocês explicam muito bem, né, o que é a cirurgia, então ele chega bem esclarecido. E hoje também, com a internet, né, eles chegam bem esclarecidos. Nesse primeiro momento, vou fazer uma anamnese detalhada no sentido de entender o porquê, qual a história de ganho de peso desse indivíduo, né? Hoje a dinâmica de vida familiar, as comorbidades, né? O quanto é esse excesso de peso. É importante a gente entender qual é o desejo desse paciente. Então, uma pergunta que eu faço é: qual é o seu peso desejável? Não o ideal, aquele que a gente calcula com IMC, mas o quanto você acha que você gostaria de pesar. Alguns falam, não sei, outros têm uma ideia de um peso muito baixo, né? Porque isso já me cria um alerta, né? Que eu vou ter que trabalhar a ideia de um peso saudável para esse indivíduo, né? Enfim, todas as questões fisiológicas, né? Então, você vai levantar medicações em uso, eu vou olhar os exames laboratoriais, vou ver quais os profissionais que ele já passou, né? Se ele está tendo acompanhamento, reforçar a necessidade dessa equipe multi, saber o quanto ele entende do processo da cirurgia, né? Qual é a ideia dele? Então, esses mitos, ele vai trazer esses mitos na hora que eu pergunto, mas o que é a cirurgia para você? Né? Você já tinha pensado nisso antes? Aí ele vai contando a história, os antecedentes familiares. Então, por exemplo, é diferente eu acompanhar um paciente que tem pai, mãe, irmãos, todos com excesso de peso, do que aquele indivíduo que vem de uma família, acontece, uma família de magros, mas ele, por algum motivo, né, ali de vida, ele teve um ganho de peso excessivo. Então, tem que ter um olhar diferente, né? Às vezes, é um indivíduo que ainda está no ambiente obesogênico e vai continuar. Então, ele é jovem, mora com os pais, uma família toda que luta contra a obesidade, só ele vai operar, né? Às vezes ele depende de alguém também para preparar os alimentos. Então, se o paciente cozinha, se mora sozinho, com que trabalha, é uma conversa bem detalhada. É o momento do paciente conhecer, né, me conhecer, entender e falar: olha, eu que vou te acompanhar, tudo bem, né? Você está confortável comigo? Tem que ter o cuidado na antropometria, né, que é fazer as medidas, peso. Você tem que deixar o paciente confortável. Eu pergunto: você tá à vontade para se pesar? Né? Eu deixo sempre isso para o final da consulta e eu pergunto: você vem se pesando? Você sabe qual é o seu peso hoje? Então ele já me dá uma dica, né? Se ele vem se pesando. Alguns têm balança em casa, outros falam: não, faz muitos anos que eu não me peso. Esse paciente tem que ter um cuidado. Eu não vou levantar e falar: vamos ali na balança. Olha, você se importaria de pesar? Se você não quiser. Tem gente que já pediu para você, para falar assim: pesa, mas não me fala o peso? Tem. Sobe de costas na balança, não quer ver. Ou fala assim: mas será que a sua balança me comporta? Porque balança de farmácia eu não consigo pesar. Né? E a clínica lá é preparada para isso, né? É outra coisa, né? Você Sim. tem que ter toda uma estrutura para atender esse paciente que tem excesso de peso importante. Até para não causar o desconforto, né, de uma cadeira que quebra, né? Quando a gente começou o trabalho, né, como equipe, né, a gente
foi uma preocupação que a gente tinha com a clínica, era essa, né? A gente ouviu muita história, né, de cadeira quebrando, sofá quebrando e causa um desconforto muito grande no paciente. Até o olhar que a gente tem, né, muitas vezes para o paciente, ele é um paciente que vem, né, de sofrendo preconceito, Sim. então você tem que ter muito cuidado com o que fala, como fala, né? Eles chegam muito acanhados, né? Às vezes sofridos já de tudo que tem passado, né? Então, por exemplo, ele vai ter que me relatar o que ele come, né? E a gente, claro que sabe que tem excesso de alimento, né? Então, eu procuro ter isso, deixar o paciente confortável para ele falar. E aí, num segundo momento, a gente vai, então, fazer a bioimpedância, porque para o paciente com excesso de peso, a gente não consegue fazer aquelas dobras, né? Então, a bioimpedância é um método que a gente consegue utilizar para... Eu até falo para eles, não é para saber o quanto você tem de percentual de gordura. É para eu vigiar a sua perda de massa muscular. É para isso que a gente está fazendo esse exame, né? Eu gosto muito do... O pessoal já está enjoando de me ouvir falar isso já. Que é conceito de administração, né? Mas que a gente usa muito e a bioimpedância é isso. A gente não gerencia o que a gente não mede, né? Exatamente, E aí eles começam a ver mesmo. Claro que o primeiro exame, está no preparatório, ele vai se chocar com algumas informações. Ele, às vezes, não tem ideia do quanto ele estava realmente com excesso de peso. Mas eu falo, olha, daqui para frente só vai melhorar, e quando ele vê melhora, isso é um super estímulo, né? E então, o preparo é isso, ele sentir confiança no profissional que vai acompanhá-lo, a gente ter essa história muito detalhada, entender a dinâmica de vida, além de toda a questão alimentar, entender a doença, né? E realmente começar a pensar em estratégias. Aí preparar para a cirurgia, então a gente, no momento da bioimpedância, eu esclareço como que a gente vai conduzir, né, os dias pré-operatórios, as orientações que a gente faz, os 14 dias depois no pós-operatório, que seriam a primeira semana de dieta líquida, a segunda dieta pastosa, volume, suplementação. Então, ele já sai, antes dele ser operado, ele já tem toda essa orientação, né? Legal. Eu tenho uma dica para você, mas antes eu vou fazer um pedido. Dá um like no vídeo aí pra gente. Se inscreva no canal, lembrando que quem dá like já perde 20 calorias e quem se inscreve no canal começa com 100 perdido. Olha que beleza. A dica é o seguinte: você está pensando em cirurgia bariátrica ou tem dúvida, tem um manualzinho que nossa equipe escreveu, a Adriana junto com a gente, a Adriana psicóloga que esteve aqui recente com a gente também, toda a nossa equipe. Esse manualzinho sobre cirurgia bariátrica, a gente dá uma passada sobre a legislação, sobre a importância da equipe multidisciplinar. A gente colocou lá uma área de dúvidas frequentes. Então, é um manualzinho bem legal, tá bem gostoso de ler, bem fácil, não é nada extenso. Tá no meu site esse manual, depois vai estar aí o linkzinho para o site. Me segue aí nas redes sociais também, vai estar as redes sociais da Adriana também, dá uma moral lá pra gente, segue todo mundo e procure esse manual, você que está pensando, dá para tirar muita dúvida, para entender muita coisa do que a gente está falando aqui. O manualzinho vai ajudar bastante, foi um projetinho que a gente fez, que a gente tem bastante orgulho desse projeto que a gente fez, né? Ficou bem, bem bacana mesmo. Ajuda bastante, né? Ô, Adri, eu tenho um outro aqui que é um tema que eu vou deixar mais para frente aí, que é muito legal, que eu quero falar depois de suplementação em cirurgia bariátrica e tem bastante dúvida em cima disso, né? Mas fala pra gente um pouquinho do como é que é o intra-hospitalar da introdução de dieta. Você tem uma experiência enorme disso, né? Trabalhou em vários hospitais aí, trabalhando com isso diretamente, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que é o ambiente hospitalar, porque já mudou, também a gente pegou outras fases, né? De quando o paciente ficava 3 dias e agora fica 24, ou às vezes nem, com a cirurgia robótica, às vezes nem 24 horas o paciente não fica no hospital. E já aproveita a jornada aí, já fala pra gente um pouquinho mais desse processo de acompanhamento pós, não só a questão de introdução de dieta, mas como é que é o protocolo, lógico que vai ter as questões individuais, mas como é que é o protocolo de orientação de segmento ao pós? Tá. Essa questão da dieta no hospital, né? A gente começou com 7 dias, o paciente internado, demorava 48 horas, se não me engano, para introduzir, foi para 3, né? Hoje é isso, né? Às vezes não fica 24 horas. Geralmente o paciente ele recebe a dieta líquida já no primeiro PO ali, né? Ele operou, ele chegou no quarto algumas horas. A gente tem deixado ali o período de saída do chegar no quarto de 3 horas pós-cirurgia já liberado desde que tenha chego no quarto. E aí ele vai receber, geralmente a gente deixa jarra de água no quarto e alguns líquidos, né? Chá, sucos de fruta, água de coco. E a orientação olha, você precisa provar.
né, esses líquidos ali nesse momento. Não tem essa preocupação de ingerir tudo que é oferecido, ele vai ter uma diversidade ali, ele precisa provar. Por quê? Ele vai sentir que desce, né? Ele vai ter aquela sensação prazerosa, tira o medo. E aí, quando ele chega em casa, no dia seguinte, ele vai começar a nossa orientação. Que é isso que a gente faz, os 7 dias de dieta líquida, os mais 7 dias depois de pastoso, com a suplementação, né? E, então, o paciente, quando ele vai para o hospital, ele já tem essa orientação dos 14 dias. Então, eles têm a alta, ele chega em casa, ele começa a seguir, isso é entregue tudo por escrito, ele tem contato direto comigo, né? Então, quando tem dúvida, ele é esclarecido. A gente vai orientar não só o que ingerir, mas os volumes, de quanto em quanto tempo ele vai tomar esses líquidos. O que pode acontecer, olha, você pode sentir uma sensação como se o líquido tivesse parado, né? Mas isso é normal no primeiro dia. A questão o intestino pode ficar irregular. Então, a gente vai alertando de algumas coisas. Aí, na segunda semana, muda a consistência. São 14 dias sem mastigação, né? Isso acho que é uma coisa que faz falta mesmo. Não tem fome, né? O que ajuda muito. Ou, por outro lado, pode atrapalhar. O paciente acaba esquecendo, às vezes, de ingerir os líquidos. A gente vai alertar. Põe o despertador para você não esquecer de ingerir esses líquidos. Na fase do pastoso, eles se sentem muito bem também, nessa segunda semana. A gente aumenta já volumes, entra a suplementação, né? Continua a suplementação, na verdade. Então, ele vem com 15 dias. Na verdade, ele vem entre 12 e 13 dias, porque no 15º dia ele já tem que ir para o prato. Então, ele sai daquela coisa da xicrinha de café, os líquidos, né? E vai para uma consistência, a gente chama isso de dieta branda, porque os alimentos estão abrandados. A gente não tem fibra nessa dieta. A fibra a gente demora um pouquinho para colocar, porque senão o paciente tem um pouquinho mais de desconforto. Mas ele vai ingerir arroz, um caldo do feijão, uma carne mais triturada, e ele vai para o prato. E aí começam refeições com horários mais definidos, é o momento que o paciente está voltando a trabalhar, então é muito bem-vinda essa fase, né? Já tem uma variedade maior. Aí são 30 dias, então com 45, 50 dias, aí a gente vai para o que a gente chama de dieta geral. Então, a gente inclui fibras, inclui praticamente de tudo. A gente vai evitar excesso da gordura, excesso do açúcar, começar a individualizar. Mais 2 meses, ou seja, com 100 dias, esse paciente está comendo de tudo, né? A gente vai trabalhar um pouco de quantidade, ele já está com 30 dias, geralmente ele é liberado para fazer alguma atividade física, então a gente vai ter que adequar isso, né, com rotina, exercício físico, olhar o emagrecimento. E isso vai sendo individualizado até aí completar. Tem um outro ponto marcante que são 6 meses. 6 meses de cirurgia, o paciente geralmente ele começa a falar que aumentou a fome, né? Sente mais fome. Então é um momento que a gente aumenta muito a quantidade. Então o paciente que estava ingerindo um prato no almoço de 150 gramas, ele pode chegar a ingerir 300 gramas tranquilamente. Isso não tem problema nenhum. Né? Só que às vezes dá medo. Ele fala, mas eu estou comendo muito. Né? E não tem problema. E aí a gente olha o fracionamento, qualidade, quantidade, e quando você olha, é uma vida normal. Né? O resgatar é a liberdade de comer. Reforçar isso aí. Olha a suplementação e durante todo esse tempo sempre vigiando o emagrecimento. Então existem algumas metas que a gente coloca para 30 dias, 90 dias e 6 meses. A gente espera que o paciente atinja ali uma certa perda de peso, né? Sempre repetindo a bioimpedância para vigiar a perda de massa magra. E aquele trabalho de trazer um peso saudável, não é um peso ideal. Né? O IMC, ele ajuda a gente a ter uma ideia, mas às vezes o paciente ele não vai ficar bem naquela faixa de normalidade, ali, um IMC 23, 22, ele vai ficar bem no IMC 25, 26, né? É o que eu falo sempre para os pacientes, né? Baixou ali, chegou perto dos 27, já começa a olhar melhor ali com o nutricionista, não se ligar muito na balança, mas ver a distribuição de percentil de massa, né? Se a gente for, vamos extrapolar um pouquinho mais isso, né, para exemplificar. Você pegar um fisiculturista, né, lógico que estou exacerbando, mas para chamar a atenção, o índice de massa corpórea do cara é 29, 31, 32 e quase nada de gordura, né, lógico.
Não estamos falando assim na questão de saudável, mas estou extrapolando que como o índice de massa corpórea perde um pouquinho da função, né? Às vezes é melhor o cara estar com 26 com uma boa massa muscular, uma proporção de gordura mais adequada do que descer para 22 sarcopênico, né? E tem a imagem corporal, ele precisa se acostumar com aquele novo corpo, aquela nova imagem. Às vezes ele não consegue se aceitar muito magro. Então, nesse leve sobrepeso, o paciente ele está bem clinicamente, ele come bem, quantidades razoáveis ali, consegue manter o peso fazendo exercício, esteticamente bem também. Então, eu sempre alerto que precisa colocar tudo isso na balança, né? E a minha função também às vezes o paciente ele não para de emagrecer sozinho. A gente precisa ajudar ele a parar de emagrecer, colocando mais comida, suplementando. Às vezes a gente precisa empurrar um pouco o final do emagrecimento, olhando onde a gente pode ajustar, se é exercício, se é alimentação, né? E às vezes para sozinho. A gente só vai acompanhando. Rodrigo, então, depois daquela fase inicial lá, 45 dias, você passa para o acompanhamento trimestral, isso? Isso. E aí ele vem até um ano, dependendo do excesso de peso, o paciente vai ter um acompanhamento mais próximo até um ano, até 1 ano e 2 meses, né? Pensar um paciente que precisa perder às vezes 50 quilos, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3. Depois fica anual. É lógico, né? Dependendo da necessidade individual, projetos individuais, mas no geral do acompanhamento de bariátrica é esse protocolo, né? Rodrigo, agora eu vou tocar num tabu. Você aí achou que eu não ia perguntar sobre isso, mas vou perguntar sim. A gente está aqui para esclarecer, então a gente tem que falar sobre isso. E só por eu estar perguntando isso, vale um like aí para a gente, né? Bebida alcoólica, Adri. Quando que a gente... Lá que a gente recomenda é uma sacanagem, a gente não recomenda, né? Mas quando que é seguro a ingesta de bebida alcoólica? Como é que você enxerga essa questão da introdução? A gente sabe toda a problemática envolvida com isso, mas... faz parte da realidade da maioria das pessoas. Né? É uma pergunta que eu recebo muito já no pré-operatório, né? Quando você libera a bebida alcoólica? E no pré-operatório existe esse levantamento, né? Top 10 as perguntas de pré. Quando está liberado para atividade física, quando está liberado para atividade sexual e quando está liberado o álcool. É isso top 3, mesmo. né? Depois... E aí eles perguntam e, na verdade, assim... eu explico que eu não costumo definir um prazo. Olha, vou liberar para todo mundo com 6 meses de cirurgia. Eu não costumo estipular essa data, né? No pré-operatório, eu tento levantar. Qual é esse consumo, se é um consumo importante. Explico no pós-operatório que a gente vai, sim, fazer uma restrição e não vamos ingerir a bebida alcoólica por algum tempo. E esse algum tempo a gente vai definir juntos. Falo da metabolização do álcool, então a bebida alcoólica vira depósito de gordura, né? Então se a gente quer reduzir o depósito de gordura, a gente precisa restringir mesmo. E aí eu vou conduzindo o paciente, observando e vou tentando deixar o máximo de tempo ele sem a ingestão de uma bebida alcoólica. Às vezes ele, né, deixa realmente de consumir, mas... Se ele me perguntar, Adriana, eu gostaria de voltar a tomar uma taça de vinho, tomar uma cerveja, né? A gente estipula a quantidade e o momento. Então, olha, após refeição, né? Você nunca vai abrir uma garrafa de vinho sozinho ou uma latinha de cerveja sozinho. Você vai dividir com alguém. E não é só para bebida alcoólica, mas qualquer alimento diferente, eu sempre peço para a primeira vez ingerir em casa, em companhia, né? E observar. Né? Alertar os familiares, sempre falar, né, do consumo excessivo de álcool que não é bom para ninguém e observar. Os efeitos são diferentes no pós-operado, né? Isso. Então... E tem aquela dificuldade, se ele tomar uma latinha de cerveja, ele não vai conseguir comer. Né? E aí uma refeição que ele pula vai fazer diferença. Né? Então a gente consegue administrar nesse sentido, escolher o momento de beber, qual a bebida, a quantidade, sempre junto com uma refeição, né? E aí ele consegue ter a questão social, né? Aí se é que a gente pode falar isso, mas a questão social da bebida alcoólica. É aquele negócio, né? A gente sempre eu acho que vou falar disso em quase todo podcast, né? O que vai fazer o divisor de águas de quem vai muito tranquilo de pós-operatório é acompanhamento, né? Isso. No acompanhamento você vai traçando as metas, os objetivos, vai entendendo o que está acontecendo e vai muito liso, né? Muito claro isso. Quem vai bem, você pegar uma pessoa que fez todo o acompanhamento direitinho, é fã da cirurgia, principalmente aquela pessoa que fala por que eu não fiz antes, né? Eu falo para os pacientes, todo mundo tem seu tempo, Deus sabe o que faz, né? A gente tem o momento certo, não adianta ficar olhando para trás.
Mas é o divisor de águas, né? Quem mantém bom acompanhamento colhe bons frutos, né? Esse é o divisor de águas aí de quem vai para a cirurgia, né, no processo de emagrecimento. O segmento é fundamental, né? Porque, óbvio, existem muitas dúvidas, né? Tá mudando o hábito em geral, né? De vida mesmo. Sim. E vai ter fases que precisa, né? De um aconselhamento. Às vezes a consulta, algumas vezes não tem nada ali de nutrição, né? A gente faz outros tipos de aconselhamento. Eu falei, tem um processo comportamental que vocês trabalham que é fantástico, que é importantíssimo hoje. É muito importante. Rodrigo, e suplementação, né? Acho que está nas top 10 perguntas, né? Vou ter que tomar um remedinho, uma vitamina para a vida inteira. Aí já fala pra gente da B12 e do famoso polivitamínico, né? A diferença dos polivitamínicos. Bom, vamos por partes, depois eu vou. Fala um pouquinho dos polivitamínicos, né? Eu bato muito na tecla com as pessoas, né? Poxa, às vezes você trocar o uso de um polivitamínico para você estava tomando 3 remédios para diabetes, pressão, não é uma troca justa, né? Vamos falar assim, só a questão de ingesta do comprimido, mas por que usar? Qual que é a importância disso? E o cara vive se não usar? Olha, a gente vai sempre colocar o polivitamínico, que a gente fala que é o preventivo. Então, claro que o fundamental é comer bem, comer variedade, quantidade, né, o ideal ali, e o alimento vem em primeiro lugar. Mas no paciente de cirurgia bariátrica, ele tem um componente desabsortivo ali, pensando no bypass, né, restrição. E outra coisa, se eu não fiz cirurgia, mas eu estou fazendo uma dieta muito restrita, eu deveria tomar um polivitamínico, né? Ou quem treina em alta intensidade. Exato, também. Né? Quem treina em alta intensidade, você precisa de aportes outros para você atingir os objetivos, né? Porque são fora do fisiológico, né? Isso. E essas vitaminas, esses minerais, eles participam de muitas reações ali celulares, então eles são fundamentais. Contração muscular precisa de cálcio. O papel é otimização, né? Então, vamos pensar, o paciente de cirurgia bariátrica, ele passou por uma restrição, ele está no começo comendo muito pouco, e aí a gente vai evoluir esse volume, a quantidade, qualidade. Mas tem um componente desabsortivo, né? Parte da vitamina, por exemplo, da B12, não vai absorver. Então, a gente vai usar uma reposição. Pode ser qualquer polivitamínico? Não. No início, eu cheguei a orientar outros, né? A gente não tinha essas opções. Hoje em dia melhorou demais. Nos últimos 3 anos, teve um boom, assim. A gente tem inúmeras opções. E aí, consultar, né, o seu nutricionista, junto decide a melhor opção, porque envolve custo, número de cápsulas, se é mastigável, se é gelatinoso. E aí você vai decidir ali junto, mas vai usar. Então, é isso que você falou, você vai trocar o seu remédio do diabetes, o antihipertensivo, por uma vitamina. Mas precisa ser específico para a bariátrica. Às vezes a pessoa vem comigo e pergunta, posso trocar por tal? Eu falei, não, você vai ver que a tua nutricionista é a equivalência desse polivitamínico, né? Tem equivalência de nutrientes lá, você está comprando 6, né? Não é 6 por meia dúzia, né? Você está trocando por um inferior, às vezes pagando mais, mas trocando por um inferior para a tua necessidade. Né? Porque não é só a quantidade de nutriente que a gente tem ali. Como é ofertado também. É como ele é ofertado, né? O ferro, a gente prefere o fumarato ferroso do que o sulfato ferroso, enfim. Então tem essas observações quando você olha o polivitamínico. Aí, além disso, eu vou precisar, né, tomar mais alguma coisa, fico só no polivitamínico? É uma avaliação também individual. A gente teve antigamente pacientes muito mais dependentes de, por exemplo, de B12 endovenosa, né? Hoje em dia nem tanto, melhorou as opções de B12 sublingual, por exemplo, vem segurando, né, os níveis mais normais. É observar. Se o paciente come bem, ele vai precisar de menos suplementação. Se ele tem alguma dificuldade em comer, ele vai precisar de mais, e isso precisa ser trabalhado. Vitamina D, geralmente a gente precisa suplementar no paciente ainda com excesso de peso, B12, cálcio, ferro. Mulheres em idade fértil é uma suplementação. A paciente que faz bariátrica, emagrece e engravida, né? A gestante bariátrica é outra suplementação. O idoso, né? Ou o paciente muito jovem. Então, as necessidades, elas são individuais, tanto que existem as recomendações que são por faixa etária e por sexo, e a gente vai seguir essas recomendações. Show de bola. Dá pra gente ficar conversando aqui uns 2 dias, né? Muita coisa legal. Eu adoro a parte de nutrição, gosto bastante. E vamos falar um pouquinho de reganho de peso. E o paciente, porque a gente tem isso, né? Uma coisa que, vamos falar de estatísticas gerais, tá? A gente tem um nicho um pouquinho diferente em pacientes da saúde privada e da saúde pública. Mas em níveis gerais, e você me corrija se eu estou errado, você está num centro que fornece mais pesquisa do que o nosso.
a gente tem em torno aí de 18% a 25% de reganho de peso, né? E a gente sabe que na imensa maioria, a gente está falando de 98%, é por abandono do acompanhamento multidisciplinar, né? A doença come pelas beiradas, né? Come pela parte nutricional, pela falta de atividade física, ou pela junção de tudo isso, né? Por algum transtorno psicológico. Normalmente a doença come por aí. Como é que você enxerga isso? E tem fatores específicos? O que você vê sobre a questão do reganho de peso? Olha, vamos pensar que a gente passou por uma fase agora, que foram esses 2 anos aí de pandemia, né? Que a gente não pode considerar muito, que tirou todo mundo fora da curva, né? Da curva e até os pacientes de bariátrica, quem de bariátrica acabou tendo algum ganho de peso. E, em geral, o reganho, né? Que é quando a pessoa recupera uma parte aí do peso que ela tinha reduzido, uma parte considerável, né? Uma coisa eu consegui reduzir 40 quilos na cirurgia bariátrica e depois de 5 anos recuperei 5. Isso não é um reganho, né? A gente naturalmente com o envelhecimento a gente pode ganhar peso, porque você diminui seu gasto calórico com o exercício, muda hábitos de vida com a idade, isso normalmente. Então, o reganho é quando realmente, se eu reduzir 40 quilos, recuperei 20, né? Poxa, é realmente um reganho importante. E às vezes com isso vem alguma doença que eu tinha lá, né? Tratado, voltou, o diabetes voltou, a pressão alta voltou, né? Então isso tem que ser cuidado. E, em geral, posso dizer que a maioria, né, dos pacientes com reganho é porque retomam hábitos ali que antes de operados. E isso pode acontecer por mudanças do estilo de vida mesmo. Vou pegar um exemplo clássico, assim. Então, pacientes que mudam muito de turno de trabalho. Trabalhavam à noite, ganharam peso, aí passam a trabalhar durante o dia, conseguem manter uma vida ali mais saudável e emagrecem. Aí, depois de uns anos, voltam a trabalhar no período noturno, voltam a ganhar peso. Então, é uma situação que mudou completamente, né? Deixam de fazer exercício, por alguma situação de vida passam a comer também diferente, porque às vezes não é, nossa, mas ele consegue comer mais, então? Né? Pergunta que às vezes vem, mas para eu ter reganho de peso é porque eu estou comendo muito, eu consigo comer muito? É densidade calórica, né? Qualidade do que está comendo. Eu posso comer pouco e comer muitas calorias. Você pegar um pratinho de sobremesa com salada e 2 brigadeiros... Os 2 brigadeiros eles descem mais fácil no paciente de bariátrica, mas tem muitas calorias, mais açúcar. Então é isso, é a qualidade do que come. Então a gente sempre vai olhar, claro, descartando, né, o cirurgião descartando alguma possibilidade aí de intervenção cirúrgica, que a gente sabe que é pequena, são hábitos antigos que eles voltam a praticar, principalmente o sedentarismo, ingestão de bebida alcoólica em maior quantidade e a alimentação. Perfeito. Reforçando o que a Adri falou, as questões de reganho de peso associado com falha técnica são muito raras da gente observar. A questão de recirurgia para o reganho de peso é muito rara essa indicação. Tá? São situações, e a gente vê a cirurgia bariátrica já há um bom tempo está regulamentada no nosso país, mas a gente passou por um tempo sem regulamentação. Então a gente tem alguns pacientes operados no passado que não foram feitas técnicas, vão colocar, como é que eu posso usar o termo para não ser deselegante, técnicas que são hoje regulamentadas, né? São técnicas alternativas ou técnicas que não foram experimentais, né? Que não foram comprovadas. E aí as pessoas que não passaram pelo crivo científico para serem indicadas, existem, mas são poucas pessoas que a gente tem hoje, né? A maior parte dos pacientes que chegam com reganho de peso são técnicas que são adequadas, são técnicas hoje que são praticadas, né? Mas que a falha está mesmo no acompanhamento multidisciplinar, que é uma trava, atividade física, acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico e endocrinológico, é uma trava que está com isso aí ajeitadinho. É difícil o paciente fazer processo de reganho de peso, porque está olhando alguma coisa ali que sairia fora do eixo para ele fazer reganho de peso, está sendo cuidado, vai bloquear. É o que você falou, né? Com o envelhecimento, os anos, pacientes jovens, né? Tem anos pela frente. Cada 5 anos o seu metabolismo vai mudar muito. Mas você está acompanhando, está tomando atitudes em cima daquelas mudanças, está sob controle da doença. E lembrando que a gente não está acompanhando o paciente operado, a gente está acompanhando a doença a obesidade. A doença é crônica. A cirurgia é uma ferramenta que está te ajudando naquela batalha que você estava perdendo.
né? Mas o que a gente continua acompanhando, continua o segmento, né, Adri, é a doença obesidade. Né? E até a gente estava comentando aqui antes de começar, um exemplo, né? Assim, no Brasil, os homens têm uma idade que é bem crítica, isso é dados do IBGE, que, em geral, o homem ele ganha bastante peso aos 25 anos, em torno dos 25 anos. E aí, por que isso? Porque ele terminou lá os estudos, ele está já no mercado de trabalho, começa a ter um poder aquisitivo um pouquinho melhor, às vezes ainda está estudando, né, num outro trabalho durante o dia, continua estudando à noite, deixa de fazer exercício e muda os hábitos alimentares, e aí ele ganha peso. Então, às vezes eu comento isso no consultório, e os pacientes falam, ganhei peso em torno de 24. Início de constituição de família. E é isso. Então, você imagina se ele operou aos 20 anos. Aí ele teve 5 anos ali, foi reduzir o peso, 5 anos bem, e nessa idade ele tem toda essa mudança de estilo de vida. Se ele não acompanhar e não cuidar, ele vai ter, como todo o restante dos brasileiros, muitos fatores para fazer ele ganhar peso, né? Que é da vida, normal, né? Muito bem. Aí você estava dando um exemplo lá da questão de constituição de células, você deu exemplo lá que acontece com o processo do reganho de peso. Conta isso aí pra gente aqui. Porque é importante a gente dizer que a obesidade é uma doença crônica, né? E que, assim como o diabetes, a hipertensão, ela precisa ser controlada. A cirurgia bariátrica vem para isso, né? Hoje é o método mais eficaz aí de controle, né, da obesidade. E aí, às vezes o paciente ele demora para cair essa ficha, né, de uma doença que mesmo depois dele ter perdido bastante peso, 1 ano depois de cirurgia bariátrica, ele ainda pensar que ele ainda carrega a doença. Como explicar isso para ele? Que ele vai ter que ter esse controle o resto da vida. Então eu falo assim, são números hipotéticos aqui, tá? Mas a gente nasce, por exemplo, com 3 milhões de células adiposas, né? Um bebê saudável. E aí, ao longo da adolescência, ganhou um pouco de peso. Vamos imaginar, ganhei 5 quilos, né? Aí eu fui para 6 milhões aqui de células. Eu peguei essas 3 milhões de células adiposas e eu engordei elas, né? Eu só aumentei elas em tamanho, quando eu tenho um ganho de peso não muito grande. Mas aí eu não consegui reduzir, não consegui emagrecer e ganhei 20, 30 quilos. Na vida adulta, ganhei muito mais peso. O que eu faço com essas células? Eu continuo engordando elas, né, inchando, mandando gordura lá para dentro, mas aumento elas em número. Então, se eu nasci estou jogando aqui, né, um número hipotético, 3 milhões de células de gordura, eu vou para 12 milhões de células de gordura. Aí eu preciso emagrecer. Mas aí eu vou murchar essas células. Eu não vou voltar para os 3 milhões de células de gordura que eu tinha quando eu nasci. Então, eu vou continuar com aquele tecido adiposo. E eles vão murchar, né? Eu vou tentar deixar aquelas células inertes. Agora, eu preciso deixá-las inertes de uma maneira que elas não liberem mais as citocinas, por exemplo, que são inflamatórias. Então, eu preciso ter um emagrecimento importante, né? Então, por isso é uma das coisas que a gente consegue explicar para o paciente por que a obesidade é uma doença crônica. Porque aquelas células sempre estarão ali, né? E elas podem ter alguma função, podem liberar essas citocinas, mesmo que em menor quantidade, mas elas têm uma ação. Sim, tem função dentro do nosso corpo, né? E como é que a gente faz um planejamento por onde começar quando a gente passou por esse processo no paciente operado do reganho de peso? Como é que é? Vamos falar do aspecto nutricional, assim. Você vai esmiuçar, a gente vai trabalhar com a dieta, aí vamos falar de novo de restrição ou não. Qual que eu tenho um planejamento, qual a visão disso no paciente com reganho de peso? Acho que a primeira coisa, Michel, é entender como que esse reganho aconteceu. E aí ele vai trazer as mudanças de vida, a falta do exercício físico, e aí ele vai falar dos hábitos, né? Vai falar como que ele vem se alimentando. Aí fazer um paralelo. E quando você estava lá? Quando você estava em processo de emagrecimento e você conseguiu chegar num peso bacana, qual foi seu peso mínimo? Existe o peso mínimo e o peso que o paciente fica mais tempo, né, ali depois de operado. E aquele peso que você manteve por mais tempo, que você achou que estava legal, estava saudável, como que você se alimentava naquela época? O que você fazia? E aí trazer essa luz para ele e ele enxergar essa comparação. Aí a gente vai trabalhando e tentando trazê-lo para aquilo que ele fazia antes. Então, ele tentar enxergar isso.
E aí, mais pode ser que naquele momento ele não consiga voltar em alguns aspectos. Olha, Adriana, eu consigo, né, mexer, voltar a comer de uma forma mais saudável, fracionar mais, mas exercício nesse momento eu não consigo voltar a fazer. Aí a gente vai dar alternativas, né? Então, hoje a gente fala muito, por exemplo, os pacientes que trabalham em home office. Olha, eu não estudo, não consigo fazer exercício. Para cada 40 minutos, 1 hora, põe uma música e dança. 15 minutos. É uma recomendação da ADA, né? Enfim, coisas que você consegue ter o corpo em movimento. A gente sabe que não é um exercício físico ali intenso, mas você está movimentando o seu músculo, né? Deixando ele ativo. Da alimentação. Eu não consigo cozinhar. Então, mas será que no final de semana você consegue preparar para a semana? Se durante a semana você não tem tempo para cozinhar, no final de semana você consegue, toda vez que você for fazer alguma coisa, você faz dobrado e congela uma parte? Aí sempre você vai ter alguma coisa no freezer. Porque a verdade é que toda vez que a gente fica sujeito a comer fora, né? O improviso. Toda vez que a gente... não, eu paro em algum lugar, eu como... A chance da gente não comer muito bem é muito grande. Então, quando você garante, você planeja, organiza, você come melhor. Hoje aplicativos ajudam muito, né? Não assim para contar calorias, mas de receitas ou de lembretes, de organizar um supermercado, né? Você ter isso, colocar no papel quantas vezes você vai ao supermercado na semana, como que você vai comprar os seus perecíveis ou não, né? Então, é trazer o paciente para isso de novo. A gente faz o plano alimentar, né? Eu acho que em alguns momentos não é para todo mundo que funciona. Para alguns pacientes isso vai ajudar muito, no sentido dele ter um guia e saber que aquilo ali é o ideal. E é ele sempre se comparar. Tem um norte, né? Eu tô 80%, 50%, 20% do meu ideal. Então a gente começa a dar essas diretrizes assim para o paciente e ele vai recuperando, né? Às vezes muda alguma coisa mesmo, né? O que você falou, planejamento, cara. Planejamento dá trabalho, né? Mas é libertação, né? Eu sempre fui um crítico de marmitas, de programação. Crítico assim, às vezes a gente, né, ao longo do tempo a gente vai amadurecendo, mas hoje minha programação de alimentação durante a semana é marmita. Não, fica muito mais fácil. É prático, não furo a dieta, é gostoso. Sei o que eu vou comer, planejo antes e me dá tranquilidade. E eu falo assim, até de custo. Poxa, viver no iFood, gente, vai dinheiro demais. Muito. E eu dou um exemplo que é o seguinte. Às vezes eu queria pegar uma comida mais saudável no iFood. A comida programada com boa quantidade de proteína e dita saudável é muito mais cara. É muito mais cara. Porque aí tem o apelo, se for ver na prática, se fazer em casa, ela sai muito mais barata. Mas sim, na hora que você tem o apelo de ser fitness, de ser saudável, o preço para quem vende isso tem um apelo disso, é muito mais caro. Se você for comer uma marmita no iFood, é um preço X. Vai comer uma comida saudável, uma marmita dita saudável, é 3x. Então o fato de você, de repente, dedicar um dia da sua semana ou a cada 15 dias, né, de preparar suas refeições ali, fazer um dobrado e congelar já ajuda demais. Eu vou dar um exemplo meu, lógico, né? A gente, graças a Deus, tem uma condição diferenciada para fazer isso, né? Tem essa possibilidade, né? Todo mundo tem essa possibilidade, mas hoje eu compro uma marmita pronta por conta da minha dieta, da minha rotina alimentar, né? Eu tenho o cálculo do quanto eu como, eu faço isso durante a semana. Mas o que eu gasto hoje para comprar essa marmita que é feita a minha quantidade é 1/3 do que eu gastava em iFood ao longo da semana. E que não fazia todas as refeições. Eu compro para todas as refeições minhas. Né? Lanche da manhã, almoço, segundo almoço, lanche da tarde e a janta. Agora, o que eu gasto para fazer todas essas refeições é o que eu gastava para fazer 2 refeições no período que eu estava na clínica comprando pelo iFood. Então, planejamento, programação, você fala assim, pô, é caro para caramba. Não, isso é muito mais barato do que você ficar exposto ao, como é que você falou? Ao improviso. Tanto que, às vezes, também uma outra ferramenta muito bacana que a gente usa em consulta é o diário, né? Então, a gente pede para o paciente anotar tudo que ele come. E, às vezes, isso dá mais impacto para o paciente do que para a gente. Porque quando ele começa a anotar, ele começa a ter
a ideia do que ele está consumindo, né? Visualizar mesmo. E nesse diário ele não só anota o que ele comeu, as quantidades, mas o horário, onde ele estava, né? Porque se ele colocar para mim, geralmente quando ele coloca que ele estava num restaurante ou se ele estava em casa, é completamente diferente a refeição. E aí a gente consegue mostrar também ali de forma palpável, olha, você está vendo quando você come fora, as suas refeições são mais assim, 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 você come mais, né? Restaurante muitas vezes quer à vontade, né? Ou quando você come, a gente coloca também se estava com alguém, né? Quando você está acompanhado ou sozinho, muda o jeito que você come. Então, é bacana também fazer... Acho que é uma dica que todo mundo que está pensando em emagrecer, começar a fazer isso, anotar o que come. Visualizar, né? Rodri, lembrei agora, você falou de planejamento de diário, eu lembrei de um caso que a gente acompanhou lá na clínica, você me ajuda a lembrar aí os detalhes. Mas uma paciente que tinha operado, ela tinha perdido peso legal, fazia atividade física e começou a fazer ganho de peso e ficou você, a Adri Leite, investigando, fazendo diário, demorou um tempo para a gente, fizemos exames na paciente, a gente não identificava por que ela estava ganhando peso, e aí no diário, acho que foi que vocês identificaram, que ela tinha um comércio na frente da casa dela, e no corredor tinha um pacote de amendoim japonês, é isso? Ficava não era isso? Ela comia e ela não registrava mesmo. Que era na passagem, ela ia para dentro do comércio e para casa dela o dia inteiro, que era no corredor que ligava o comércio à casa dela. Né? E aí ela consumia uma grande quantidade desse amendoim japonês. Parece que quem alimentava aquele pacote, aquela embalagem lá, aquele pote, era o marido, né? E o marido depois contou que comprava um pacote de 5 quilos cada 15 dias, alguma coisa assim, né? Era uma quantidade absurda. E aí, para ela, aquilo... Cada ela não passagem contabilizava. Era um punhado, não contabilizava. Né? E acontece muito isso, aqueles beliscos que a gente faz. E calórico pra caramba, né? Amendoim japonês e calórico. Então, a gente teve que esmiuçar mesmo, até chegar na causa ali, né? E era um negocinho assim, né? Mas que olha o dano que tava... Teve uma outra situação... uma paciente sua também que a gente acompanhou, que ela falava que tinha uma refeição, geralmente era o almoço, que ela comia e ela passava mal. Ela comia e ela passava mal. E ela estava recém-operada, era um pós-operatório recente. A gente também tentando entender, e você vai na questão do alimento, né? Então, assim, era tudo. Se era frango, se era carne, se era peixe, ela acabava passando mal. E aí a gente foi entender que ela sempre estava atrasada para sair, e ela tinha uma filhinha pequena de uns 3, 4 anos, e ela tinha que dar comida para a filha e, ao mesmo tempo, comer, e era um momento muito conturbado. Então, ela comia depressa, né? Tensa. E aí a gente resolveu pedindo para ela comer primeiro, aí ela fazia a refeição meia hora antes, e depois aí ela já estava mais tranquila, satisfeita, ela dava a refeição para a filha, e depois ela saía para o trabalho. E aí ela parou de passar mal. Você vê? Tem alguns detalhezinhos, né? Que é aí que tá, né? Tá vendo? Acompanhamento multidisciplinar, todo mundo atenção, olhando. É aí que a gente sai, né? Se tá passando mal, não tá indo bem, alguma coisa tem. Você estando em acompanhamento, identifica, trata, resolve, né? Agora, se você ficar sozinho, né? Fala que você não tá sozinho nessa briga. Quando você tá com uma equipe multidisciplinar, é para te ajudar nesses aspectos. Não tá indo bem? Vamos trabalhar, vamos investigar, né? A gente vai chegar no que está acontecendo e vamos tratar, né? Esse é o papel da equipe multidisciplinar. Dri, brigadão. Foi bacana obrigada, pra caramba. Foi ótimo. Adorei. Mas eu vou te trazer aqui depois de novo, porque já tem ideias para outros podcasts contigo aí. Foi muito bacana. Obrigadão pela tua presença aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Não esquece de dar um like aí pra gente, seguir o canal. Nas redes sociais também, vai estar a da Adri também, aí segue lá também. Ela posta muita... A Adri é profissional das mídias sociais, aí posta coisa legal pra caramba, a gente segue há muitos anos aí. Obrigada, Michel. Muito bom poder, né, dividir essas histórias, né, que a gente tem tantas nesse tempo, contribuir para que as pessoas entendam um pouquinho mais o que é emagrecimento, seguro, saudável, né, a cirurgia bariátrica também. A gente tem o maior prazer em comemorar juntos os resultados dos pacientes, né? Uma coisa gostosa, eu falo que é um privilégio pra gente poder... Eu falo que depois da cirurgia, né, no caso da cirurgia, mas em outros tratamentos também, é 1 ano e meio de comemoração, né? Gente, até mais. Obrigado por ter acompanhado aí. Espero que tenham gostado bastante. Até os próximos vídeos aí. Um grande abraço.